prestes a assistir a uma palavra abençoada. Amém? Mas antes eu convido você que ainda não se inscreveu no nosso canal, convido você a entrar na nossa página, se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações de sermos abençoados. Amém? Deus abençoe vocês. Louvado seja o nome do Senhor, por mais esta grande oportunidade de poder estar aqui. Deus é muito bom. Só de você ter acordado no dia de hoje, só de você ter feito seus afazeres, Deus é muito bom. Ele é muito misericordioso, Deus tem sido muito bom para conosco. Então, louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Mesmo assentados, eu te convido a abrir a sua Bíblia no Evangelho de São Mateus, capítulo 7. Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículo 13. Evangelho de São Mateus, capítulo 7, verso 13. Jesus diz assim: entrai pela porta estreita. Então aqui ele está nos dando um conselho. Entrai pela porta estreita. Por que ele falou isso? Porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Aí o finalzinho do versículo já nos deixa, já para nos deixar alertas quanto a isso. O que ele diz aqui, a respeito da porta, do caminho largo e da porta larga. E muitos são os que entram por ela. Então é Jesus quem está falando. Muitos são os que entram por ela. Verso 14. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. E outra coisa que nos chama a atenção: e poucos há que a encontrem. Então aqui já é para nos deixar pensativo. Porque Jesus disse que a porta larga, multidões estão entrando por ela. Multidões a encontram com facilidade, passam por ela com facilidade. E esse exemplo que ele pegou aqui, você quer ver uma coisa? Imagine que aqui, essa igreja aqui, esse templo aqui, aquela porta lá é mais ampla, então é fácil, entrar e sair é fácil. Agora imagine que essa da lateral aqui fosse a metade dela, e você tivesse que sair apressadamente. Qual porta que você iria? A porta larga, porque é mais fácil, porque não vai ter empurra, porque não vai ter ninguém te atrapalhando, porque a porta é larga. Agora, se a porta for menor, muitas pessoas não conseguem passar por ela, se desviam dela. Então, Jesus disse no verso 14, porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. Esse caminho estreito e apertado que leva à vida, esse caminho estreito e apertado é o que leva à vida, é o que vai nos levar à vida, é o que vai nos levar à salvação. O caminho estreito, caminho estreito. E eu quero ler com os irmãos outro texto paralelo a esse, Evangelho de São Lucas, capítulo 13, verso 22. Evangelho de São Lucas, capítulo 13, verso 22. Diz assim a palavra de Deus, falando também da porta estreita. Jesus falando aqui da sua vinda, da sua volta. Diz assim o verso 22. E percorria as cidades e as aldeias. Aqui é Jesus, estava percorrendo as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Agora o verso 23 nos chama a atenção.
nos chama a atenção, desculpa. E disse-lhe vou acompanhar a leitura do Jonas aqui. E disse-lhe quem? A Bíblia não diz quem é. E disse-lhe Senhor, são poucos os que se salvam? E aqui nos leva a refletir sobre algo. Às vezes a pessoa vem até Jesus, só vem para buscar cura, nada contra isso, porque Jesus cura. Só vem para buscar uma bênção para o filho, está certo em buscar. Só vem buscar uma bênção para o casamento, só vem buscar uma bênção financeira, mas a preocupação dessa pessoa aqui nos chama atenção, porque ele não está preocupado se ele vai ser rico, ele não está preocupado se vai ser bem sucedido. Antes de preocupar com qualquer outra pessoa, ele está se preocupando com ele. Ele diz: Senhor, são poucos os que se salvam. Aqui era como se ele estivesse perguntando: será que eu serei salvo? Será que eu estou salvo? Então, a primeira coisa que precisamos fazer quando estamos vindo à igreja, a primeira coisa, estamos vindo aqui por causa de Jesus. E a segunda coisa, você precisa buscar pela sua salvação. Antes de você se preocupar com a salvação do seu filho, do seu esposo, da sua esposa, de um ente querido, preocupe-se com a sua salvação. Porque quem faz a obra da regeneração, quem transforma o homem, quem muda o homem, não vai ser você, não vai ser eu, é o Espírito Santo. E tem pessoas que às vezes estão tão empenhadas em buscar pela salvação dos filhos, pela salvação do esposo, pela salvação de um ente querido, de alguém conhecido, e você às vezes está esquecendo-se de cuidar da sua salvação. É isso que esse homem está perguntando: Senhor, são poucos os que se salvam? É como se ele estivesse dizendo: será que eu serei salvo? Será que eu estou salvo? Aí Jesus responde, e ele lhe respondeu, verso 24: esforçai-vos. Se ele tivesse dito aqui para aquele homem: você deve se esforçar, alguém diria assim: então é só algumas pessoas que precisam se esforçar. Mas não, ele diz assim: esforçai-vos. Ele está falando para todos, ele está falando para mim, falando para você: esforçai-vos para entrar pela porta estreita. Agora, por que é que Jesus disse que é para mim me esforçar para entrar pela porta estreita? Porque não é fácil. Porque não é fácil. É por isso que Jesus disse: esforçai-vos, se esforce para entrar pela porta estreita, porque não é fácil. Outra parte do verso que nos chama a atenção. Aqui é Jesus falando: porque eu vos digo que muitos procurarão entrar. Então preste atenção, irmãos. Muitos procurarão entrar e não poderão. E vamos ver isso daqui. Muitos vão procurar entrar. Abre-nos a porta, deixa-nos entrar. Mas o que ele diz? Mas não poderão entrar. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, aqui já nos chama a atenção também, que a porta só estará aberta por um tempo limitado. Porque o texto diz: quando o pai de família se levantar e cerrar a porta e fechar a porta, isso significa que a porta um dia vai se fechar. Então vai prestando atenção o que o Espírito Santo quer nos ensinar nessa noite. Então a porta estará aberta para sempre? Não. Um dia ela vai se fechar. Aí começardes de fora a bater a porta dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele, vos disser. Isso aqui é algo que é a coisa mais terrível para um ser humano, para uma pessoa ouvir. Não sei de onde vós sois, não sei de onde você é.
Então começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença. Então preste atenção. Daqui a pouquinho nós vamos ministrar a Santa Ceia. É as pessoas que vêm na igreja, que estão na igreja. Nossa, temos comido e bebido na tua presença. Estou na tua casa, eu estou te buscando, eu estou te servindo, mas vamos ver que tem situações aqui que vai impedir a pessoa de entrar na porta estreita. Tem situações que vai impedir a pessoa de entrar na porta estreita. Então começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: digo-vos que não vos conheço, e nem sei de onde vós sois. Porque, irmãos, Jesus, ele é justo. A justiça de Deus não tem nada a ver com a justiça do homem. Não é porque eu tomo Santa Ceia, não é porque eu estou na igreja, não é porque eu toco na igreja, não é porque eu ministro a palavra na igreja, eu preciso ter uma vida reta diante de Deus. Precisamos ter uma vida correta diante de Deus, não é diante dos homens, não, diante de Deus, diante dos homens também, mas principalmente diante de Deus, principalmente diante de Deus. E ele vos responderá: digo-vos que vos não conheço, nem sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Porque, irmãos, o ser humano, já disse isso aqui certa vez, o ser humano é o maior artista que existe. Nós podemos mascarar sentimentos, nós podemos mascarar tantas coisas. As pessoas às vezes olham para nós, para o nosso rosto, vê uma coisa, mas às vezes no coração não é nada daquilo. Mas existe um que é Deus, que Ele sonda os corações, Ele pesa a intenção do coração. Deus, Ele sabe realmente quem eu sou, Deus, Ele sabe realmente quem você é. E vai chegar um dia que as máscaras vão cair. Diante do juiz de toda a terra, as máscaras vão cair. Porque não adianta eu ser um religioso, não adianta eu disser que eu sou aquilo que eu não sou, porque Jesus sabe. Porque Jesus sabe. Próximo verso. A essas pessoas que ele falou assim: não te conheço não. Para onde eles estão indo? Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. E virão do Oriente e do Ocidente, e do Norte e do Sul, e assentar-se-ão à mesa no reino de Deus. E eis que derradeiros há que serão os primeiros. Pessoas que chegaram depois serão os primeiros. Porque muitos que estão, mas não estão levando a vida com Deus corretamente, não estão levando uma vida séria com Deus, não estão levando Deus a sério. Primeiros há que serão derradeiros. Então, irmãos, o tema da mensagem é: qual porta você vai entrar? Qual porta você vai entrar? A nossa vida é feita de escolhas. Amém, irmãos? Nossa vida é feita de escolhas. Se eu quero ter uma vida melhor amanhã, no futuro, eu preciso decidir algo hoje, eu preciso tomar uma decisão hoje para que algo melhore amanhã. Então nossa vida é feita de escolhas. E nessa noite, Deus quer colocar diante de nós a maior escolha da nossa vida. A maior escolha da nossa vida. Então esse é o tema da mensagem. Qual porta você vai entrar? É você que escolhe. Sou eu quem vou escolher. Há somente
duas portas, há somente duas portas e dois caminhos. O único, uma das portas vai levar a Jesus e a outra porta nos levará à perdição. Então preste atenção. Só há duas portas e dois caminhos. Ou céu ou inferno. Não tem outras portas e não tem outros caminhos. Pela porta larga entram muitas pessoas. Nós lemos aqui, pela porta larga entram muitas pessoas, porque é a facilidade. Pelo caminho largo transitam multidões. Nesse caminho tudo é possível. No caminho espaçoso, na porta larga, tudo é possível. É proibido proibir. Ninguém proíbe, é proibido proibir, tudo é possível. E esse caminho que tudo é possível, nos conduz à perdição. A outra porta é estreita, e são poucos os que entram por ela. O caminho é apertado, o caminho para a porta estreita é apertado, é difícil. Nossa, ser servo de Deus, a gente tem que engolir tanta coisa, tem que passar por isso, passar por aquilo, é porque a porta é estreita mesmo. A gente tem que abrir mão de tanta coisa, a gente tem que fazer, não, mas é porque a porta é estreita. A porta é estreita, por isso que precisamos abrir mão de muitas coisas, porque a porta é estreita. Estreita é a porta. E são poucos os que a encontram. Poucas pessoas a encontram. Mas é o caminho que vai nos conduzir à vida. Mas esse é o caminho que vai nos conduzir à vida. No Evangelho de São Lucas, capítulo 13, verso 23, diz assim: e disse-lhe Senhor, são poucos os que se salvam? Então essa é a pergunta daquele homem. Senhor, são poucos os que se salvam? A questão não é quantos serão salvos, mas eu serei um deles. A questão não são quantas pessoas serão salvas, mas você está salva, você está salvo, nós seremos um deles. Essa é a grande questão. Não o que será de tal e tal pessoa, mas o que eu devo fazer e o que será de mim, o que eu preciso fazer para ser salvo. A pergunta deste homem aqui era: o que eu preciso fazer para ser salvo? Será que eu estou salvo? Então a maior preocupação nossa deve ser essa: será que eu estou salvo? Dá a entender, na verdade, que a pergunta que se escondia no coração deste homem era: Senhor, será que eu serei salvo? Então essa, irmão, deve ser a sua maior preocupação. Talvez você está aí buscando muito por alguém e está se esquecendo de cuidar da sua vida espiritual. Você não deve parar de buscar por alguém, mas você não pode esquecer de cuidar da sua salvação. Eu não posso me esquecer de cuidar da minha salvação. Porque quem vai mudar, seja o esposo, seja o filho, seja a filha, seja um ente querido, não é você, não sou eu, porque não é por força, nem pela violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor, é pelo Espírito de Deus. Então é o Espírito Santo que vai mudar a vida daquela pessoa. Então quero dizer uma coisa: não descuide da sua vida espiritual com o pretexto: eu estou buscando tanto por A, estou buscando tanto por B. E a sua vida está buscando para você mesmo? Você está buscando para você? Para a sua salvação? Está cuidando da sua salvação? Lucas 13, verso
24, Jesus responde a este homem: se esforcem, é o meu significado de que lute pela sua salvação. Você vai precisar lutar pela sua salvação, se esforçar, porque não é fácil. Ser um servo de Deus não é fácil, mas porque a porta é estreita, é por isso que não é fácil. Aí Jesus responde: se esforcem, lutem com todas as forças de vocês para entrar pela porta estreita. Lute com os desejos da carne, lute com os desejos que te levam a desobedecer a palavra de Deus, lute contra os desejos que te levam a se drogar, a alcoolizar, a fazer algo que vai destruir o templo do seu corpo, que é o templo do Espírito Santo. Então você precisa lutar, porque não é fácil, a porta é estreita. Tem pessoas que chegarão diante da porta com muitas bagagens e não poderão entrar. Por quê? Porque a porta é estreita, apertado o caminho. Então precisamos lutar. Lutar contra tudo aquilo que nos leva para longe de Deus. Lutar contra tudo aquilo que nos afasta de Deus. Lutem. É Jesus falando: lutem com todas as suas forças. Esforce-se para entrar na porta estreita. Isso é direcionado a cada um de nós. Quando Jesus disse: se esforce para entrar pela porta estreita, isso é direcionado para cada um de nós. Temos que nos esforçar. A entrada no reino de Deus, nunca é automática. Jesus já pagou o preço, Jesus já fez tudo que deveria fazer. O nosso esforço não tem nada a ver, porque eu me esforcei, eu vou ser salvo. Não, o nosso esforço é para lutar contra as nossas vontades, é para lutar contra a nossa carne, é para lutar contra o sistema do mundo, é para lutar contra os falsos ensinamentos da palavra de Deus. Se esforce! Porque quando as pessoas pregam um evangelho deturpado, falso, erra quem está pregando, mas erra também quem não lê a sua Bíblia. Porque o maior antídoto contra a heresia é você conhecer a palavra de Deus, é você conhecer a Bíblia. Esse é o maior antídoto contra a heresia. Então você precisa conhecer a palavra de Deus. Então lute contra os falsos ensinamentos. Então a entrada no reino de Deus nunca é automática, mas é o resultado e a recompensa de uma luta. Quero dizer uma coisa: continue se esforçando para entrar no reino de Deus. Continue se esforçando. Irmãos, o que adianta você pregar muitos e você mesmo ser desqualificado? O apóstolo Paulo escreveu sobre isso, 1 Coríntios, capítulo 9, verso 27. Olha o que diz o apóstolo Paulo, 1 Coríntios 9, 27. Antes, subjugo o meu corpo, eu subjugo as minhas vontades. É uma luta. Mas eu não vou lutar não, porque na última hora Jesus vai me salvar a si mesmo. Não vai, porque Jesus é justo. Então o apóstolo Paulo diz: antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão. Ou seja, é o meu corpo, são minhas vontades, é a concupiscência, que é o desejo desenfreado da carne, tem que estar sujeito à minha vontade, e não eu sujeito à vontade da minha carne. É isso que o apóstolo está dizendo. Eu subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão. O meu corpo tem que me servir e eu sirvo a Jesus. Aleluia! Eu reduzo o meu corpo à servidão. Eu subjugo o meu corpo.
Sabe por que ele faz isso? Para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Quero dizer uma coisa, o Espírito Santo está dizendo nesta noite: cuida da sua salvação, porque o que adianta você lutar pela salvação de outros, se esforçar para que outros sejam salvos e você mesmo ser reprovado? Cuide da sua salvação. Antes de buscar para alguém, busque para você primeiro. Senhor Jesus Cristo, me salve. Senhor, me ajude a vencer a concupiscência, que é os desejos da carne. Me ajude a vencer esse sistema corrupto do mundo. Me ajude a vencer as heresias. Me ajude. Então, eu preciso primeiro estar salvo. Cuidar da minha salvação. Da minha salvação. Para depois cuidar da salvação de outras pessoas. Então cuide da sua salvação. Amém, irmãos? Cuide da sua salvação. Você não vai desprezar nem abandonar ninguém, mas em primeiro lugar é Jesus Cristo, e depois cuide da sua salvação. Cuide da sua salvação. É fácil pensar que uma vez que nos comprometemos com Jesus, então isso aqui é bem interessante. É fácil pensar que uma vez que nós entregamos a nossa vida para Jesus, chegamos ao fim do caminho. Ou seja, eu já entreguei minha vida para Jesus, então agora está tudo tranquilo. Não é assim não. Jesus disse: se esforce para entrar pela porta estreita. Eu entreguei a minha vida para Ele. Aí, consequentemente, eu recebo o Espírito Santo e estou salvo. Mas eu preciso permanecer salvo. Amém, irmãos? Você precisa permanecer salvo. Porque tem pessoas que pensam assim: eu entreguei minha vida para Jesus e agora está tudo tranquilo. Agora eu cheguei ao fim do caminho. Não, isso está errado. Isso está errado. Aí as pessoas começam a baixar a guarda, como se já tivesse alcançado o objetivo. Quero dizer uma coisa: nós estamos aqui na terra, mas ainda nós não alcançamos o objetivo, mas nós estamos caminhando para alcançar o objetivo. Você está caminhando, eu estou caminhando para alcançar o objetivo, mas não alcancei ainda. Então, nesta caminhada, eu preciso me esforçar. Mas eu gosto tanto de tomar um exemplo que estou dando aqui, uma cervejinha. Eu gosto tanto de usar droga. Eu gosto tanto de trair o cônjuge. Quero dizer uma coisa: irmão, se você está com Jesus, você precisa largar isso tudo, deixar isso tudo. Você precisa se esforçar. Você precisa se esforçar. Eu preciso me esforçar se eu quero entrar no céu. Porque ninguém vai entrar no céu de qualquer maneira. Ninguém vai entrar no céu de qualquer jeito. Eu preciso me esforçar. Eu preciso fazer a minha parte. Então as pessoas pensam assim: já entreguei minha vida para Jesus, eu já cumpri o objetivo, então agora eu vou baixar a guarda. Não baixe. Continue se esforçando. Não existe tal finalidade na vida cristã. Devemos nos esforçar para ir sempre em frente rumo ao alvo. Então não baixe a guarda. Eu já sou crente, então agora eu já fiz tudo que eu tinha que fazer, eu posso ficar tranquilo, eu posso baixar a guarda. Não baixe a guarda. Continue se esforçando, continue lutando. Faça igual o apóstolo Paulo: eu subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que eu mesmo, pregando a muitos, não venha a ser desqualificado. Então Jesus quer o quê? Que pregamos para as pessoas, que levamos Jesus para as pessoas, mas Ele quer em primeiro lugar que nós também sejamos salvos, não ser desqualificado.
Então precisamos cuidar da nossa salvação. Aí mesmo no Evangelho de São Lucas, capítulo 13, verso 25, parte A, Lucas capítulo 13, verso 25, a parte A. Então preste atenção. Quando o pai de família se levantar e fazer o quê? Fechar a porta, cerrar ou fechar a porta. Então preste atenção, irmãos. Segundo Jesus aqui, entrar pela porta larga, segundo Lucas registra que a porta estará aberta por apenas um tempo limitado. Porque o texto diz, quando o pai de família se levantar e cerrar ou fechar a porta, ou seja, a porta vai estar aberta só por algum tempo. Chegará um dia que a porta se fechará. Quero dizer uma coisa, para muitos que já partiram daqui, essa porta já fechou. Se partiu seguindo o caminho espaçoso, a porta larga, essa pessoa, a porta estreita, o caminho estreito que conduz à vida, para essa pessoa, a porta já se fechou. Não tem mais jeito. Não tem mais volta. Não tem mais volta. Então cuide da sua salvação. O Espírito Santo está nos levando a falar várias vezes, cuide da sua salvação. Como está a sua vida com Deus? Talvez você está aí se esforçando, lutando por alguém, e isso tem roubado as suas forças, isso tem roubado a sua comunhão com Deus, isso tem te afastado de Deus, porque você se sente fraco, se sente fraca, não consegue mais ler a Bíblia, não consegue orar mais, de tanta preocupação com alguém, aí você está descuidando da sua salvação. Não descuide da sua salvação. Não descuide, porque a porta só estará aberta por apenas um período limitado. É a Bíblia quem diz que um dia a porta vai se fechar. Um dia a porta vai se fechar. Mateus 7, verso 13 e 14... é um dos textos básicos que nós lemos. Jesus nos aconselha: entrai pela porta estreita. É difícil? É. O caminho apertado? É. Tem que haver renúncia? Tem. Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. É o evangelho de renúncia. As pessoas não querem renunciar a nada. As pessoas querem Jesus, querem o reino de Deus, mas querem o mundo também, não querem renunciar a nada. Então, para entrar pela porta estreita, é preciso renunciar. Amém, irmãos? É preciso renunciar. Eu preciso renunciar muitas coisas, muitas bagagens que vão me atrapalhar a entrar na porta estreita. Então Jesus diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muito por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho. Eu entreguei minha vida para Jesus, agora eu tenho que mudar tanta coisa, tantas coisas que eu fazia livremente. Hoje a Bíblia me ensina que é errado fazer, e eu não posso fazer mais. É porque a porta é estreita. É porque a porta é estreita. Aleluia! É isso mesmo. Muitas coisas que eu podia fazer, quando eu entreguei minha vida para Jesus, Ele não vai me obrigar. Ele não vai me obrigar a não fazer aquelas coisas, mas Ele me mostra que para poder entrar pela porta estreita eu preciso renunciar a essas coisas. Caminho apertado.
Eu aceitei Jesus, agora o negócio está se estreitando para o meu lado, está ficando mais difícil viver nesse sistema, neste mundo. É porque a porta é estreita, Vós sois a luz do mundo, você é luz deste mundo, você não pertence a este mundo, nós não pertencemos a este mundo, nós estamos aqui de passagem, nós estamos aqui como forasteiros e peregrinos caminhando para o céu. É por isso que a gente não se encaixa neste mundo. É por isso que você não se encaixa no mundo. É por isso que no mundo, aqui eu quero dizer, nós não encaixamos, é no sistema do mundo. É por isso que você não se encaixa no sistema do mundo, porque a porta é estreita. Aí quando você vai fazer algo que a Bíblia diz que é contrário à palavra de Deus, aí o Espírito Santo toca no seu coração e você deixa de fazer aquilo. Sabe por quê? Porque a porta é estreita. A porta é estreita. Aleluia. E apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontram. São poucos que a encontram. Segundo Jesus, entrar pela porta larga, que dá acesso ao caminho fácil, que conduz ao inferno, não requer esforço nenhum. Quem está na porta larga não requer esforço nenhum, nem precisa nem tampouco ter habilidade. É só seguir a maioria, é só seguir o curso do mundo. Tem muitas pessoas seguindo a maioria, tem muitas pessoas seguindo o curso do mundo, mas a palavra de Deus nos diz que antes me importa obedecer a Deus do que aos homens, antes me importa seguir os ensinamentos de Deus do que seguir os homens, do que seguir a maioria. Obedeça a Deus. Eu preciso obedecer a Deus. Então a porta larga não requer esforço para entrar por ela, nem habilidade. É só seguir a maioria. Mas fulano fez, por que eu não posso fazer? Irmãos, o que ele fez está contra a palavra de Deus. Então nós que somos crentes não devemos fazer também. Ele pode fazer, mas se aquilo que ele está fazendo é contrário à palavra de Deus, quem é um servo de Deus verdadeiro não deve fazer, não deve seguir aquele conselho, não deve seguir aquele caminho. Então o evangelho da porta larga é o evangelho das facilidades. E qual é o evangelho da facilidade? Se pode tudo. Se pode tudo. É proibido proibir. É proibido proibir. Não tem renúncias. O evangelho das facilidades não tem renúncia. E Jesus falou: negue-se a si mesmo. Aleluia. Jesus disse: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Mas o evangelho das facilidades não tem renúncia, não tem santidade. E a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Mas na porta larga, no caminho espaçoso, não tem santidade. Não esquenta a cabeça não. Faz o que você quiser da sua vida. Segue a sua vida. Deixa a vida te levar. Não deixe a vida te levar. Seja levado e guiado pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo. Que o Espírito Santo nos guie. Que o Espírito Santo mostre o caminho. Que o Espírito Santo mostre a direção. Então, irmão, para com esse negócio de deixar a vida te levar. Não. É o Espírito Santo que deve nos conduzir. É o Espírito de Deus. O evangelho da porta larga, do caminho espaçoso, é o evangelho daqueles que são amigos do mundo. E Tiago, capítulo 4, verso 4, nos diz assim, para aquele evangelho que fala que a igreja tem que ser amiga do mundo. Mundo aqui, irmãos, não são as pessoas, amém? É o sistema do mundo. Então, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, mundo aqui é sistema. Eu quero me enquadrar no sistema do mundo. Não, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus.
Mas o evangelho da porta larga, das facilidades, não. Seja amigo do mundo, seja amigo do sistema do mundo, mas a Bíblia diz que quem se torna amigo do sistema do mundo se torna inimigo de Deus. Mas na porta larga, não tem problema não. Não tem problema nenhum. É amigo do mundo, faz o que quer, quando quer, mesmo que a Bíblia ensine que é errado. Então essas pessoas estão entrando pela porta larga. E muitas das vezes dentro das igrejas. Não digo a nossa igreja local, mas a igreja no mundo. Muitas pessoas estão assim, são amigos do mundo. São amigos do sistema do mundo, já se enquadraram no sistema deste mundo, já se conformaram ao sistema deste mundo, e o apóstolo Paulo nos escreve em Romanos capítulo 12, versículo 2, e não vos conformeis, aqui o texto, o significado é, não se amolde ao sistema deste mundo, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos diz: não se conforme com este mundo. Não se conforme com este mundo. Não vos conformeis com este mundo. Lucas capítulo 13, verso 24, a parte B do versículo. Lucas 13, 24, olha o que Jesus diz, na parte B do versículo. Porque eu vos digo, que muitos procurarão entrar, e não poderão. Muitos procurarão entrar, e não poderão. Essa expressão nos chama a atenção, pois revela que todos, ou quase todos, querem entrar no céu. Quem quer entrar no céu? Todos querem. Mas eles não vão entrar, não é porque eles não querem, não vão entrar, porque não poderão entrar. Querer eles querem, mas não poderão. Porque a pessoa precisa estar qualificada para entrar. Jesus já salvou. Jesus fez a obra da redenção completa? Fez. Mas eu preciso renunciar. Eu preciso abrir mão de muitas coisas para passar pela porta estreita. Então isso aqui nos chama a atenção. Muitos vão querer entrar, mas não vão poder. Quem não quer entrar no céu? Elas não entrarão, não é porque não desejaram isto, mas porque não poderão entrar. A cena mostrada por Jesus é forte e revela um certo desespero daqueles que baterão a porta querendo entrar e não poderão. Irmãos, misericórdia. Quero dizer uma coisa: entrai pela porta estreita, renuncie, negue-se a si mesmo, siga o exemplo do apóstolo Paulo. Eu subjugo o meu corpo, eu reduzo a servidão, para que eu, pregando a muitos, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Então cuide da sua salvação, cuide da sua salvação. Como está a sua salvação? Hoje, Jesus Cristo está nos dando uma escolha. Hoje você tem uma escolha. Hoje eu tenho uma escolha. Se eu entro pela porta estreita ou pela porta larga, escolha, decida hoje. Amanhã pode ser tarde, decida hoje. Entrar pela porta estreita. Eu vou entrar pela porta estreita. Eu vou largar esses vícios do inferno. Eu vou largar essa vida errada. Eu vou largar tudo de errado. Eu vou entrar pela porta estreita porque eu quero encontrar com Jesus. Decida hoje. Não deixe para amanhã. Hoje você tem a escolha. Hoje nós temos a escolha. Chega de ficar titubeando entre dois pensamentos. Chega de ficar em cima do muro. Hoje eu sou crente, amanhã eu não sou. Hoje por conveniência eu sou um crente, amanhã por conveniência eu não sou mais. Eu vou viver a minha vida. Saia de cima do muro. O Espírito de Deus mandou dizer para a pessoa desta noite: saia de cima do muro, saia de cima do muro e conserte a sua vida. Aleluia! Conserte a sua vida hoje. Conserte a sua vida hoje. Oh, aleluia! Conserte hoje.
Então muitos procurarão entrar e não poderão. A cena aqui é forte. Revela que as pessoas baterão na porta querendo entrar e não poderão. Lembra-se da arca construída por Noé? A Bíblia não fala que eles bateram na porta, não. A Bíblia não fala isso. Mas a Bíblia nos diz que quando o dilúvio, quando a promessa se cumpriu, porque Deus mandou Noé construir a arca, ele foi pregando e pregando, e foi anunciando, foi construindo a arca, foi anunciando e construindo a arca, e ninguém dava nem bola para ele. Mas quando o tempo se cumpriu, Deus foi e fechou a porta por dentro. Foi Deus quem fechou a porta, não foi Noé, foi Deus quem fechou a porta. Sabe por quê? Noé, às vezes, nós com o coração mole, às vezes, não vão abrir para... Não, porque, irmãos, Jesus, Ele é justo. Jesus, Ele nos dá oportunidade. Muitos pensam que Jesus está demorando a voltar. Não, Jesus está dando oportunidade. Jesus está dando oportunidade, porque a porta ainda está aberta. Porque a porta ainda está aberta. Jesus está dando oportunidade para que as pessoas se salvem, se voltem para Ele. Aí dá a entender que quando a porta se fechou, que o povo viu que começou a descer água, e diz a Bíblia que e chovia, e a água vinha de baixo, de cima, começou a inundar a terra, dá a entender que muitos bateram na porta, mas já era tarde demais. Eu quero dizer uma coisa, que essa cena nunca se cumpra na minha vida e nem na sua, que nunca seja tarde demais para mim e para você. Então decida hoje! Decida hoje! Agora, por que as pessoas desejarão entrar e não poderão? Então nós estamos partindo para o final da mensagem aqui. Por que as pessoas desejarão entrar no reino dos céus, na porta estreita, e não poderão entrar? Em primeiro lugar, porque não conseguiram se desvencilhar do pecado. Porque não conseguiram se desvencilhar do pecado. Muitos vão chegar lá diante da porta, mas a bagagem que carregam não os permitirá entrar, porque a porta é estreita. É por isso que Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Negue-se a si mesmo. Negar a nós mesmos não é fácil, negar a mim mesmo não é fácil, mas se eu quero chegar lá e passar pela porta estreita, eu preciso negar a mim mesmo, eu preciso abandonar o pecado. Precisamos abandonar o pecado. Porque às vezes chegando na porta lá, é muita bagagem de pecado, às vezes a pessoa não confessou, não se arrependeu, aí a porta é estreita, não tem como passar. Lá em casa tem uma porta que abre assim. Aí de vez em quando eu quero dar uma saída lá de fora assim, eu abro só um pouquinho a porta e tento passar. Aí eu vou de lado, porque a porta é estreita, a porta é apertada. É só abrir, né? Mas aí é difícil passar, porque a porta é estreita, a porta é apertada. Então, quero dizer uma coisa, com a bagagem do pecado, se a pessoa chegar diante da porta, ela não entra. Então o pecado é um empecilho. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Hebreus 12, 1. Portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, olha só, deixemos todo o embaraço, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Abandone as bagagens, deixe o pecado pelo caminho e corra com paciência a carreira que te está proposta. Deixe o pecado de lado, desembaraçando-nos de todo o peso. O significado aqui é pôr de lado. Irmãos, pegue o pecado e ponha de lado. Jesus está com você. Jesus, me ajude, me perdoe os meus pecados, purifica-me e tira esse pecado e põe de lado. É deixar de lado. O que ele disse para a mulher adúltera? Ele perdoou ela e disse o quê? Vai e não peques mais. Deixa de lado, abandone o pecado.
quando um corredor se despe de suas roupas externas, que o impediriam em seu movimento para sentir-se mais leve à vontade. Já viu esses corredores aí de 100 metros rasos, 200 metros? Como é que eles correm? De blusa? De calça? Não. Eles, quando chegam para correr, eles tiram o agasalho, aleluia. Eles tiram todo o peso, eles tiram a calça, tiram o agasalho e ficam com uma roupa mais leve para poder correr mais leve e alcançar o objetivo. Assim deve ser nós também. Tirar essa roupa de pecado, tirar o pecado, deixar o pecado de lado e correr mais leve a carreira que nos está proposta. Deixando o pecado de lado, para corrermos mais à vontade. O maior obstáculo e o principal empecilho na corrida espiritual é o pecado. O pecado é a carga mais pesada a embaraçar-nos. Então, a parte A do versículo aqui de 12:1 aqui, a parte B, a próxima agora. Deixemos todo embaraço. Quero dizer uma coisa: deixe todo embaraço, aleluias. E o pecado que tão de perto te rodeia, deixa de lado, deixa todo embaraço e corra para chegar na porta estreita e entrar, deixando toda a bagagem para trás. Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. Deixe o pecado para trás, os desejos da carne, mortifique a sua carne, subjugue o seu corpo. Oh, aleluias. O pecado é um engano. O pecado é um engano. Ele é doce ao paladar, mas amargo no estômago. Pecado é um engano. O pecado é a carga mais pesada. O pecado promete prazeres, mas produz tormento. O pecado promete liberdade, mas escraviza. O pecado promete vida, mas acaba matando. A única maneira de tornar-se livre, soltar-se, desprender-se, desembaraçar-se do pecado é através de Jesus Cristo. Se aproxime de Jesus. Senhor Jesus, purifica-me dos meus pecados, purifica-me com o teu sangue. Só Jesus. Se aproxime de Jesus e deixe o pecado de lado. Então, em primeiro lugar, porque muitos desejarão entrar e não poderão, por causa do pecado. Vão chegar diante da porta, mas a bagagem é muito grande. Aí Jesus falou assim, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus quer aliviar esse fardo. Jesus quer tirar esse pecado da sua vida. Jesus quer te tornar apto para entrar no céu. Jesus quer me tornar apto para entrar no céu. Então deixe todo embaraço, deixe todo o pecado de lado. Aí tem gente que tem os pecados domésticos. Mas eu gosto tanto de fazer isso, eu gosto tanto de fazer aquilo. Quero dizer uma coisa, irmãos, deixe isso de lado. O que te espera lá no céu é bem melhor do que tudo que você já viu aqui na terra. A Bíblia fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais subiu ao coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o esperam. Tem coisas boas vindo de Deus para a sua vida. O céu será melhor. O céu será melhor. O apóstolo Paulo escreveu também: por mim eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não são para se comparar com a glória de Deus que há de se revelar em nós. Aleluia! Então abandone esse pecado. Quer dizer uma coisa? O pecado é maior do que você. Mas com Jesus, você se torna maior. Você pode vencer esse pecado. Você pode vencer esse desejo. Você pode vencer em nome de Jesus. Basta você querer. Basta você querer. Então, em segundo lugar, porque muitos vão querer entrar e não vão poder. Porque se contentaram com uma vida medíocre. Uma vida na média. Uma vida na média. Está tudo bom para mim. Está tudo normal. Eu já entreguei a vida para Jesus, então está tudo tranquilo.
preciso fazer mais nada. Não, irmãos, não é isso que a Bíblia nos ensina. Isso significa uma vida pela metade. Jesus não quer que você nem eu tenhamos uma vida pela metade. Aleluias. Ele quer sim que de glória em glória, de glória em glória, Ele vai nos transformando, nos melhorando. Hoje eu tenho que ser hoje melhor do que eu fui ontem. Eu preciso ser amanhã melhor do que eu fui hoje na presença de Deus. Eu não posso ter uma vida pela metade. Mas tem pessoas assim, então preste atenção. Estamos indo para o encerramento aqui. Tem muitas pessoas que têm uma vida pela metade. Que começou, deu alguns passos, mas ficou ali. Não chegou até a cruz. Não chegou até a cruz. Não se aprofundou no caminho de Deus. Tem pessoas assim que vêm na igreja, mas nunca chegou até a cruz, nunca chegou até o arrependimento, não se aprofunda nos caminhos do Senhor. É aquele que gosta da Bíblia. Irmãos, conheço várias pessoas assim, que gostam da Bíblia. Gostar da Bíblia não me salva. Eu preciso não só gostar da Bíblia, mas praticar aquilo que a Bíblia me ensina. Aí sim, eu estou no caminho da salvação. Tem pessoas que assim, eu gosto tanto de ler a Bíblia, eu gosto da Bíblia. É aqueles que gostam da Bíblia, são aqueles que gostam dos cânticos da igreja. Eu vou porque eu gosto dos cânticos da igreja. Eu gosto de ouvir os louvores. São aqueles que gostam dos cânticos da igreja, gostam das mensagens, mas nunca passou disto. Então preste atenção, nunca passou disto. É aquele que não sente tristeza pelo seu pecado, nem o confessa, nem o abandona. É o que de fato não conhece a nova vida, o novo nascimento. Quero dizer uma coisa: o Espírito Santo precisa produzir em nós a regeneração, o novo nascimento. Mas tem pessoas que não abrem o seu coração, vêm na igreja, gostam dos louvores, gostam de ler a Bíblia, gostam da mensagem, mas nunca abriu o seu coração para Jesus entrar. Quero dizer uma coisa: nesta noite o Espírito Santo está te dando mais uma chance. Abra o seu coração e deixa Jesus entrar, deixa Jesus fazer a obra na sua vida, deixa o Espírito Santo fazer a obra da regeneração, que vai mudar a sua vida. Porque tem muitas pessoas que vão na vida pela metade, a vida cristã é pela metade. Então tem pessoas que estão na igreja, mas não conhecem a nova vida, não conhecem o novo nascimento, a transformação que o Espírito Santo provoca na vida de quem a Ele se entrega sem reservas. Aí Jesus afirma que esta pessoa vai chegar diante da porta e vai dizer: Senhor, eu ouvi mensagens, eu cantei hinos, eu fui batizado, mas você prosseguiu com a sua vida? Deu prosseguimento na vida espiritual? Continuou negando a si mesmo? Continuou seguindo a Jesus? Continuou amando a Jesus? Ou parou por ali? Mas vai ouvir a frase mais perturbadora que um ser humano pode ouvir: eu não sei de onde vocês são, eu não conheço vocês. Então eu volto a falar mais uma vez: cuide da sua vida espiritual, cuide da sua salvação. Eu preciso cuidar da minha salvação. Terceiro e último. Então, em segundo lugar, muitos vão querer entrar e não vão poder, porque se contentaram com uma vida medíocre. Parou, não avançou, não prosseguiu. E a Bíblia nos ensina: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então, eu começo na vida cristã, aceitei Jesus, fui batizado. E agora, eu cruzo os braços? Não. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Aleluias. Prossiga em conhecer o Senhor. Prossiga com a sua vida espiritual. Aleluias. Eu comecei a minha vida espiritual produzindo a 30, então agora eu vou produzir a 60, até chegar a 100%. Aleluia. Eu preciso continuar produzindo. Só vir na igreja
Não vai salvar ninguém. Gosto da Bíblia, não salva ninguém. Gosto dos louvores, não salva ninguém. Eu preciso continuar prosseguindo em conhecer o Senhor. Eu preciso continuar prosseguindo, aprofundando no Senhor. Eu preciso buscar todos os dias a minha salvação. Senhor Jesus, me salve deste mundo, me salve desses desejos. Eu preciso buscar todos os dias a minha salvação. Todos os dias. Em terceiro e último, porque muitos vão querer entrar e não vão poder, porque chegarão atrasados. Porque chegarão atrasados. São os que valorizam e se ocupam tanto com as coisas deste mundo. Nada contra você ter o seu sonho, o seu projeto, mas irmãos, é a Bíblia que nos ensina, em primeiro lugar, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, de repente, as pessoas estão tão preocupadas com o que estão conquistando aqui neste mundo, estão fazendo aqui neste mundo, e quando perceberem a importância das coisas de Deus, quando entenderem que o céu é real e o inferno existe, vai ser tarde demais. Então preste atenção. Jesus falou sobre, mas agora estou numa fase tão boa da minha vida, eu consegui minha independência financeira, eu comprei uma terra, eu estou cuidando dessa terra, eu montei uma empresa, eu tenho um bom dinheiro guardado no banco, e nesse meio tempo aí a pessoa se esquece das coisas de Deus, se esquece de cuidar da sua salvação, e Jesus chama essas pessoas de loucos. Esta noite te pedirão a tua alma, e o que tu tens guardado para que serve? Aí ele pega um exemplo de um homem, que ele tinha um celeiro do tamanho dessa igreja, um exemplo. Aí ele falou assim, eu vou aumentar o que eu tenho. Ele derruba todo esse prédio aqui, e constrói um outro 2 vezes maior, e ali ele vai, e enche o seu celeiro de tudo, de riquezas. Aí ele fala assim, agora minha alma descansa, porque o que eu tenho dá para mim, dá para os meus filhos, dá para a próxima geração. Aí Jesus vira e fala assim, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tu tens vai servir para quê? Então entenda uma coisa, em terceiro lugar, as pessoas não poderão entrar porque chegarão atrasados. São aqueles que estão mais preocupados com a sua vida aqui na terra, estão mais preocupados com aquilo que ele está conquistando aqui, estão mais preocupados com os bens que ele tem aqui, e está se esquecendo da sua salvação. Aí Jesus diz assim, você é louco, que esse não seja eu, que esse não seja você. Priorize Deus na sua vida, priorize Jesus na sua vida, priorize Jesus na sua vida. Deus, Ele deu ao homem o livre-arbítrio. O livre-arbítrio. Você pode escolher. O homem pode escolher ou a vida eterna com Cristo, uma escolha, ou o tormento eterno, reservado para o diabo e seus anjos. Aí qual a sua escolha? Responda para você mesmo, qual a sua escolha? Ô irmão, isso daqui, estava preparando essa mensagem, é tão forte isso. Qual a sua escolha? Não, qual a sua escolha? Qual a sua escolha? Porta estreita, que conduz ao céu? Ou porta larga, que conduz ao inferno? E eu encerro essa mensagem fazendo a pergunta do tema da pregação. Qual porta você vai entrar? Amém, irmãos? A escolha é sua.